Bom dia, estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, pessoal. Aqui eu vou trazer para vocês pérolas preciosas no dia de hoje. Esse vídeo eu vou contar sobre Santa Maria Egípcia, que é uma santa desconhecida. E eu fico pensando comigo, poxa, como que as pessoas desconhecem uma santa com uma entrega tão grande, uma entrega tão forte assim à Divina Providência, a Deus. Então eu achei bom trazer um pouco dela para vocês. Roda a vinheta. Então, pessoal, para mim falar um pouco de Santa Maria Egípcia, eu tenho que falar de São Zósimo. São Zósimo, ele era um monge que desde criança ele começou a seguir as coisas de Deus. E ele se tornou sacerdote ao decorrer da sua vida e foi viver no mosteiro, era um monge. E vivendo no mosteiro, ele tinha uma ideologia ascética. O que é uma ideologia ascética? É uma ideia de que daquilo que já nos diz o Evangelho, né? Abandonar os prazeres físicos e abandonar os prazeres psíquicos, em prol de alcançar a perfeição da alma. Renúncias, em outras palavras, né? E esse monge, ele pensava consigo, eu consigo renunciar mais do que eu já renunciei? Existe algum monge capaz de me ensinar mais do que eu já aprendi? Ele já achava que tinha atingido o nível de santidade absoluto, né? Então o anjo do Senhor veio até São Zósimo e disse para ele, em verdade, tu tens procurado a santidade como um leão procura a sua presa. Tens feito bem, porém lembra-te, não existem justos. Então o anjo disse a Zósimo, vais até o outro lado do Jordão e conhecerás uma maneira diferente de ser santo. E do outro lado do Jordão é um deserto, né? É um outro monastério que existia lá, de outros tipos de monges, né? Então São Zósimo, que já era um senhor de 53 anos, estava indo em direção a outro mosteiro e de lá começou a fazer parte. Dentre os costumes desse mosteiro, era hábito deles pegar um período do ano para ir ao deserto sozinho, cada um ia sozinho. E lá no deserto eles faziam penitências, praticavam ascetismo, rezavam, enfim, era um desprendimento, um sofrimento em prol das almas do purgatório e a própria santificação, né? E então São Zósimo começou a conhecer essa maneira de se santificar. Chegou no deserto, ele encontrou um ser que ele achou ser um espírito, talvez até o demônio lhe tentando. E ele começou a fazer o sinal da cruz para fim de se proteger, né, desse espírito. Só que ele percebeu que esse espírito começou a correr dele. Então ele foi atrás correndo. Quando se aproximou um pouco mais, ele percebeu que esse espírito, na verdade, era uma mulher. E ele disse, mulher, por que corres deste pecador imundo? Não tenha medo. E ela, obviamente, respondeu, né? Porque tu corres atrás desta pecadora imunda? Se realmente queres falar comigo, joga a tua túnica para que eu me vista, pois eu estou nua. Então essa moça que foi encontrada no deserto, ela pegou e vestiu o manto de São Zósimo, né? E os dois foram conversar. Quando chegaram perto um do outro, os dois se ajoelharam. Ficaram um pedindo a bênção um do outro. Ela dizia, tu tem que me abençoar porque tu é um sacerdote. Abençoa-me, eu preciso, esta alma pecadora precisa da tua bênção. E São Zósimo já pedia para ela, ó santa alma que apareceste diante de mim, por favor, tenha misericórdia e reza por mim. Então os dois ficaram um bom tempo ajoelhados de frente um para o outro, pedindo a bênção um do outro.
Depois desse encontro magnífico que os dois tiveram, eles se levantaram e São Zósimo perguntou: mulher, o que fazes aqui? Por que estavas nua? Por favor, não abstenha de mim a verdade. Como tu viestes, de onde tu viestes e por que tu viestes? E então ela disse: Padre Zósimo, eu sei que vós mudastes recentemente de monastério e eu sei também que é vontade de Deus que eu conte para ti a minha história. E o São Zósimo ficou surpreendido porque ele não tinha contado ainda para ela o nome dele e nem de que monastério ele era e nem se ele era monge. Mas ela sabia. Então, ela de que eu me refiro, obviamente, é Santa Maria Egipcíaca, grande santa. Então ela começa a contar daí o testemunho dela. O testemunho dela conta que ela nasceu no Egito e aos 12 anos de idade ela deixou o Egito para ir para Alexandrita. Por quê? Porque ela queria viver as paixões da carne, ela queria sentir os prazeres da vida, né? Então a partir desse momento que ela se mudou para Alexandrita, ela fornicava sempre que podia, né? Então ela tinha uma tentação muito forte para isso. Ela não conseguia se manter longe das paixões, né? Sempre que ela via um rapaz jovem, sempre que ela via alguém interessante, ela queria estar de uma maneira mais íntima e pecadora próxima a essa pessoa. E assim foi decorrendo-se durante 17 anos, a partir de seus 12 anos, né? E nesse certo momento da vida dela, quando ela fechou esses 17 anos de pecado, que no caso seriam, ou seja, 29 anos. Aos 29 anos, ela encontrou um grupo de pessoas que estavam indo para a exposição de Cristo crucificado. E essas pessoas iam de barco. Ela, porém, não tinha dinheiro para pagar. E como ela já estava bem acostumada a fazer esse tipo de coisa, não a se oferecer por dinheiro, porque ela não se oferecia por dinheiro, era de graça, era prazer por prazer. Então ela pegou, nesse dia, em troca de um benefício, ela se deitou com o responsável pelo barco, que deixou ela ir com os cristãos, né, que estavam indo no momento. Então eles chegaram da peregrinação, ela usando dessa aventura apenas para um passeio qualquer e conhecer, obviamente, rapazes jovens. Eles foram parar numa igreja onde seria exposto Nosso Senhor Jesus Cristo crucificado, né? Ter lá a exposição dele. E aí quando ela chegou próxima a essa igreja, ela ficou tentando entrar dentro da igreja e não conseguia. As pessoas empurravam ela para fora a primeira vez, da segunda ela se sentiu muito mal fisicamente e na terceira não tinha nada da porta em diante, mas ela não conseguia entrar. Então ela se tocou de que toda a vida dela tinha sido uma vida pecadora. E por conta disso, ela não conseguia mais entrar na igreja. E ela sentiu que o lugar dela já estava guardado. De tal maneira, do lado de fora, existia uma imagem de Nossa Senhora chamada Theotokos. Essa imagem aí. Olhando para Nossa Senhora, ela disse: Mãe do Verbo, eu sei que não sou digna, mas dignai-me. Mãe do Verbo, eu sei que não sou digna, mas me dignifica a entrar na casa do teu filho. Faço votos aqui e agora que se me deixar ver a exposição do Cristo crucificado, ireis onde a minha Senhora mandar. E então nesse momento, ela tentou novamente entrar na igreja e conseguiu. Lá dentro ela começou a chorar e se arrepender de todos os seus pecados. Se confessou e saiu e voltou para o ícone de Theotokos e disse: irei fazer agora o que a minha Senhora disser. Então ela ouviu em sua mente que Nossa Senhora a pedia para ir para depois do Rio Jordão.
no deserto. Então ela foi caminhando para o deserto do Jordão, lá no final da tardinha, antes de conseguir atravessar o Jordão. Ela parou numa missa, comungou do corpo de Cristo, comprou 3 pães, que representam o cristianismo, né? E no outro dia, ela de barco partiu para o deserto. Chegando ao deserto, ela chegou a viver lá, se alimentando de algumas raízes e plantas que eram encontradas no deserto. Então, 47 anos depois que aconteceu esse encontro com São Zósimo, ela viveu 47 anos no deserto. A roupa que ela tinha no corpo já tinha se deteriorado. Por isso que ela estava nua quando São Zósimo chegou. São Zósimo foi a primeira pessoa que ela viu em 47 anos no deserto. Lá ela viveu para expurgar todos os pecados que ela tinha, todas as marcas que o pecado tinha deixado nela, todas as paixões que ela era tentada. Ela disse que nos primeiros 17 anos da vida dela, dentro do deserto, correspondendo aos 17 de pecado, ela passou os próximos 17 agonizando tentações das paixões, pensando em voltar para as paixões, querendo de toda forma viver aquilo de novo, e lembrava também das comidas que eram boas, de como era fácil se comer um peixe na cidade de Alexandria, né? Só que nesse momento Nossa Senhora aparecia para ela, e ela diz dessa forma: Nossa Senhora aparecia para mim como que me cobrando e dizendo que iria me punir se eu não cumprisse com a minha promessa. Obviamente, Nossa Senhora não é essa que punha, né? Mas dentro desse contexto de intimidade entre as duas, Nossa Senhora e Santa Maria Egipcíaca, ela gostava de entender dessa maneira para conseguir se manter dentro da fé, né? E não deixa de ser uma verdade, porque Nossa Senhora quer o bem dela. E então, depois que São Zósimo a encontrou, ela contou a história dela completa, que foi essa que eu acabei de dizer. E São Zósimo ficou fascinado por isso. Ele a implorou: por favor, reze pelo meu monastério, reze por mim, reze pelas cidades que estão precisando de oração devido aos seus governantes. E então ela fechou os olhos, começou a orar com a mão estendida para as cidades. Nesse momento, ela começou a levitar em torno de 30 centímetros do chão. E São Zósimo, já em lágrimas, direto, já não sabia mais o que fazer com tamanha graça que ele estava vendo. Aquela moça santificada no deserto. Então São Zósimo não havia a visto, né? Então ele olhou novamente para o Rio Jordão e a viu voltando, caminhando sobre as águas novamente. Nesse momento ele deu para ela Eucaristia e deu o sangue de Cristo. Comungada, ela disse: agora eu posso ir em paz. E então São Zósimo, querendo ter mais um tempo com ela, foi impedido, porque ela logo foi embora dizendo: volte novamente daqui a um ano. E assim se procedeu. São Zósimo novamente voltou ao monastério sem poder dizer nada e retornou para o deserto, ao mesmo local. Chegando lá, não a encontrou novamente. Porém, ele foi olhar justamente onde eles tinham se conhecido, e lá estava o corpo dela, deitado. Ela havia morrido. Então São Zósimo correu, abraçou seus pés, apenas os pés. Quero bem frisar isso. Ele não ousou tocá-la em nenhuma outra região do corpo. Então ele começou a derramar lágrimas em cima dos pés dela e beijar os pés, reconhecendo a santidade daquela mulher. E naquele momento, ele ouviu uma voz dizendo: sepulta-me. Uma voz dentro de sua mente mandando sepultá-la. E então ele, procurando dos lados, achou
um pedaço de madeira, o qual foi tentar cavar com esse pedaço de madeira. Ele já era um senhor, né? E não conseguiu, porque a areia estava muito dura naquele local. Então, eis que apareceu um leão, um enorme leão. São Zósimo tremeu novamente de medo. Fez o sinal da cruz para sua proteção. E encorajado com o sinal da cruz, ele encarou o leão. Só que o leão aproximava-se dele amavelmente. E ele percebeu. E ele pediu ao leão: leão, cava para mim um local onde eu possa sepultá-la. E o leão começou com suas garras a cavar. São Zósimo nesse momento estava muito triste porque ele não sabia o nome dela. Dentre todos esses encontros, ela nunca tinha dito o nome dela para ele. Porém, quando ele foi checar o corpo para levar para dentro do sepulcro, ele viu escrito perto da cabeça dela que ela se chamava Maria. E então ele a pegou e a colocou dentro do sepulcro. Depois deste momento, o leão virou as costas e foi embora e desapareceu. Voltou ele para o seu monastério e contou tudo o ocorrido. A partir daí, foram que os monges ficaram sabendo dessa mulher, de sua santidade, e posteriormente o que era passado verbalmente foi escrito e foi reconhecido pela igreja como santa. Isso aconteceu no século VI, para quem gosta de se situar no tempo, né? Foi mais ou menos século VI. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa história da Magnífica Santa, que ela possa nos ensinar a sermos desapegados das coisas materiais, desapegados dos prazeres dessa vida, desapegado a tudo que não seja Deus. Que a gente possa cada vez mais caminhar pela santidade, que é a felicidade absoluta. Então inscrevam-se, pessoal, inscrevam-se, por favor. Porque você não imagina o quanto você ajuda o canal quando você se inscreve. Você ajuda a evangelização no momento que você se inscreve. Você está em casa, está de bobeira, está vendo aquele botão lá do inscrever-se, aí você clica. Inscrever-se. Liga o sininho.